Olá, eu gostaria de falar neste vídeo sobre a disciplina espiritual da oração. A disciplina da oração é uma das disciplinas que compõem o Evangelho integral dentro da visão integral. E embora seja muito falada, ela é muito pouco compreendida e menos ainda executada de maneira correta. A oração é um diálogo, não é um monólogo. E Santo Agostinho falou que a oração é a força do homem, é a fraqueza de Deus, ela é a respiração do nosso espírito. E nós necessitamos demais de entender o que é a oração para ter uma vida espiritual profícua, profunda, tá bom? Eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida e que você consiga executar e orar de maneira que agrade a Deus. E não apenas que satisfaça um momento de tranquilidade nosso. Antes de falar o que é a oração, queria falar sobre o que não é a oração. Primeiro, a oração, bem como a disciplina da meditação, não é o privilégio de poucos, não são somente os iluminados que oram de maneira correta. A oração é para todos nós, é para todas as pessoas, não é apenas para os iluminados, é para todos nós. Todos nós necessitamos desesperadamente de orar e de orar de maneira correta. Também não é um momento de petição. Nós praticamente tudo que se faz na oração é pedir, pedir, pedir. Pedir é lícito? É claro que é. A Bíblia pede, fala pedir, buscar, bater, mas não é apenas isso. Não é apenas para a gente ajoelhar ou ficar em pé e começar a pedir as coisas a Deus. Isso não é um relacionamento com Deus. A oração é um relacionamento com Deus. Também não é um desabafo, não é a gente começar a reclamar de tudo, de todos. Você faz sol, a gente reclama porque está sol demais, quente demais, e o tempo todo só reclamando. Não é um momento de reclamar, de desabafar. É também isso, serve também para isso, mas não é apenas e não é somente isso. E finalmente não é uma maneira de você obter algo. Definitivamente não é. O que eu quero dizer com isso? A gente foi ensinado que para a gente orar, a gente primeiro confessa, a gente agrada a Deus, fala um monte de coisa bonita para Deus, elogia a Deus, aí depois pede alguma coisa, como se Deus pudesse ser subornado, por pessoas que são puxa-saco de Deus. Deus não precisa de puxa-sacos. A Bíblia fala que Ele busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E ficar ali fazendo salamelex para Deus, para obter alguma coisa, isso não é oração. Existem algumas formas equivocadas de se orar, e algumas até erradas mesmo. Primeiro, a reza não é uma maneira correta de se orar. O que é a reza? A reza é uma oração autorizada. Uma reza é uma oração que alguém entende que é perfeita, que você pode fazer, e não é isso. A oração do Pai Nosso, ela transformou-se em uma reza, mas era a coisa que Jesus Cristo mais queria evitar. Ele falou assim, Mateus capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois nosso Pai conhece as vossas necessidades antes mesmo de a pedirdes a Ele. Então, ou seja, Jesus Cristo deu um exemplo, quando Ele falou assim, por exemplo, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso, Ele deu um exemplo. E nós sabemos até mesmo que a oração do Pai Nosso, ela já era conhecida, não exatamente dessa forma, mas muito parecida, antes mesmo de Jesus Cristo ensinar. Ele deu um exemplo de oração, não era para se tornar uma reza, acabou se tornando uma reza. E a reza não é uma maneira correta de se orar. A oração do fariseu também não é a maneira correta de se orar. O que é a oração do fariseu? A oração do fariseu é aquela pessoa que vai para um local público, ora alto, quer ser visto, fala palavras bonitas para Deus, demonstra conhecimento bíblico aquilo não, isso é a oração do fariseu. A oração não é isso. Jesus Cristo disse assim em Mateus capítulo 6, versículo 5: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. A oração do fariseu não é uma oração correta. A oração
Self-service. O que eu chamo de oração self-service? Oração self-service é aquela oração que você vai orar, aquela oração forte. Eu vou orar agora uma oração forte, uma oração de resultados. Isso não é oração. Oração de resultados, isso não é oração. A oração traz resultados? Traz. Mas se você vai orar visando resultados, meu querido, vai investir na bolsa de valores. A oração é muito mais do que isso. A oração self-service, aquela oração que você vai correndo para Deus, escolhe o que quer, pede e acha que porque vai dizer meia dúzia de palavras mágicas ou certinhas vai obter o que quer. Não vai. A oração, ela é muito mais e muito além do que isso. A oração deve focar um relacionamento com Deus, não apenas falar, mas também ouvir. Interessante isso, né? 2 ouvidos e uma boca. A oração é ouvir. Muitas vezes a gente vai orar e só ajoelha e não fala nada. Só espera a Deus falar com a gente. A oração, ela é sutil, ela é evanescente. Muitas vezes você vai orar, ajoelha, ou vai orar no seu quarto, ou fica em pé, vai orar da maneira que você quiser. E quando você percebe que conectou-se com a eternidade, ela esvanece, ela é evanescente. Ela, assim como uma vela apagada, ela sobe a fumaça. A oração é muito mais do que apenas um monte de palavras ditas a esmo. A gente conhece, eu ia falar sobre bases bíblicas para orar, mas eu não vou falar nisso nesse vídeo. Depois eu vou colocar um estudo lá no site, você pode procurar. Tá? Todo mundo, desde o início na Bíblia, ora. Abraão orou, Moisés orou, Isaac orou, Davi orou, Daniel orou, Ezequiel orou, Jó orou. Todo mundo no Antigo Testamento orou, no Novo Testamento todo mundo orou. Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus, Paulo, os apóstolos, os discípulos, na história da igreja as pessoas oram. Então tem muita base bíblica para orar. E Jesus Cristo, particularmente, sem dúvida nenhuma, nos ensinou a oração mais perfeita que existe. Eu vou fazer um vídeo só sobre a oração do Pai Nosso, não vai ser aqui agora que eu vou comentar sobre ele. Mas os apóstolos perseveravam, a Bíblia fala, na doutrina dos apóstolos e nas orações e no partir do pão. Eram as três, a tríade, né? Tem um virato da vida espiritual: comunhão, partir do pão e a oração. Eram essas 3 coisas. A gente praticamente não tem mais comunhão nas igrejas, porque já chega atrasado, o culto é correndo, vai embora. Partir do pão muito menos. Partir do pão é uma celebração, é você receber seus amigos, seus irmãos para um momento onde você vai celebrar. E as orações muito menos, né? Tiago nos ensina a orar uns pelos outros. Eu estou correndo um pouco nesse vídeo, mas eu gostaria de estimular você a fazer a maneira certa de orar. Então agora eu vou começar a ir um pouco mais devagar, iniciando a oração. A gente tem várias formas de oração, várias maneiras de oração, vários tipos de oração, né? Tem a oração intercessória, que é aquela que você ora pelo seu país, pela sua mãe, pelos pedidos de oração. Nós temos aquela oração devocional ou consagração, que é onde você vai falar sobre os seus próprios pecados, e quando for acontecer isso, confesse mesmo, sem rodeios. Deus sabe o que acontece, e nós precisamos aprender a disciplina da submissão a Deus. A oração contemplativa é maravilhosa, ela abre o nosso coração, é você ir para um local e deixar que a beleza da natureza enche o seu coração de paz e te eleve na oração de contemplação a Deus e das coisas que Ele mesmo fez. São alguns tipos de oração, mas você não precisa fazer um tipo específico, essas coisas se misturam, né? A gente vai orar, começa a orar de uma maneira e passa para... Isso tudo é muito bom, o importante é você orar. Não se preocupe com que tipo de oração. A gente está classificando apenas para estudo. Antes de orar, é muito importante que você esteja bem com Deus. Mas não apenas isso, que esteja bem com o próximo.
A Bíblia nos diz claramente o seguinte: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então eu não posso chegar diante de Deus com rancor. Eu tenho que perdoar. A Bíblia deixa claro que Deus não vai me ouvir. Se eu tiver uma pendência com alguma pessoa, eu preciso me consertar com ela, eu preciso perdoar. O perdão, ele é uma porta, que nem aquela porta que tem ali atrás, né? Ele é apenas isso, uma porta. O perdão, ele funciona como uma porta. Quando você abre a porta, dentro tem bênçãos e mais bênçãos de Deus. Mas eu preciso abrir a porta. Eu preciso perdoar. E Deus deixa isso muito claro. Vocês têm que perdoar, porque se vocês não perdoarem, o Pai que está no céu também não vos perdoará.